as células não mentem. Não estou dizendo que o indivíduo mente, eu estou dizendo que talvez ele não sabe a própria verdade. A ansiedade é um sinal. Algo pode ser melhor. Não quer dizer que tem algo errado. Sim. Tem algo que pode ser melhor. E geralmente é algo que pode ser melhor. É algo que eu não tô agindo, é algo que é meu e eu posso fazer. Geralmente tá nesse lugar. O que a melolística faz? Ela vai lá com uma picaretinha e vai quebrando essas pedras e vai deixando de novo esse fluxo correr. É o próprio indivíduo que, através da música operada ou tocada pelo operador de melolística, faz a própria restituição através do movimento. A saúde, ela acontece não porque eu ataco a doença. É porque eu deixo aquilo que é vital no indivíduo passar. A vida pode ser mais. O seu podcast de ontopsicologia. Olá, Natália. Oi, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Muito bem. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do A Vida Pode Ser Mais. Como sempre, a gente está antenado em temáticas que façam sentido para você que pensa em desenvolvimento pessoal, uma compreensão melhor e mais profunda do ser humano a partir da ontopsicologia, mas também do diálogo que a gente tem com outras áreas e também através de pesquisas. Hoje a gente vai conhecer uma pesquisa recém-defendida, uma tese de doutorado aí muito especial, para um tema que está super em alta, a ansiedade. Mas não vamos falar da ansiedade em si, mas dos seus efeitos a nível fisiológico, biopsíquico e, claro, que possibilidades de solução a gente tem para isso. Falaremos também nesse episódio sobre a resolutiva dessa problemática através de um dos instrumentos de intervenção da ontopsicologia, a melolística. A ontopsicologia possui 3 instrumentos de intervenção de base psicocorpórea, que agem diretamente na nossa realidade, seja físico, corporal, assim como também psíquica. E quem é a nossa convidada especial? Muito bem, para conversar conosco hoje sobre essa temática, nós convidamos a professora doutora Juliane Fiorese. Ela é musicoterapeuta, formada pela Faculdade de Artes do Paraná, especialista em ontopsicologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo e pela Antônio Meneghetti Faculdade. É mestre e doutora em promoção da saúde, com atuação acadêmica e científica dedicada à investigação da relação entre música e saúde humana. Atua há cerca de 10 anos como melolista e desenvolve pesquisas com foco em biomarcadores, analisando os efeitos e impactos da melolística no equilíbrio psicofisiológico do ser humano e nos processos de saúde voltados ao desenvolvimento da expressão e da criatividade. Bem-vinda, Juliane. Muito obrigada pela Juliane, recepção. seja muito bem-vinda. Muito e começamos já pedindo que você conte um pouquinho da sua trajetória, né? A gente que te conhece aqui na tua atuação junto à Faculdade Antônio Meneghetti sempre associa a tua pessoa com os instrumentos psicocorpóreos da ontopsicologia, essa questão de corpo, música. Fala um pouquinho como é que você vem de uma trajetória que a gente sabe ligada à musicoterapia, como chega na ontopsicologia e como que é um dos desfechos, digamos assim, de um primeiro grande resultado disso através da tua tese recém-defendida. Vamos lá, uma longa trajetória. Bom, eu fiz, então... Na verdade, eu estudo música desde os 6 anos de idade, né? Então, desde a minha infância, eu já me aproximei do estudo da música. E nesses estudos, então, desde pequena, teclado, flauta, enfim, toda a minha trajetória dentro da música. E eu decidi fazer, então, a faculdade de musicoterapia, que quase ninguém conhece. Todo mundo perguntava, músico o quê? Né? Como hoje... Faz o quê? Faz o quê? O que é? Ah, usa música. Tá. E aí, decidi, então, me arriscar nesse curso, porque eu tinha duas decisões. Ou eu ia para a área da música em si, então ia me tornar uma musicista, ou eu ia para a área da saúde, da psicologia ou da fisioterapia. E quando eu ouvi falar do termo musicoterapia, eu entrei na grade curricular da faculdade e vi que lá tinha um currículo super extenso. Tinha toda uma área de música, teoria musical, solfejo, improvisação, composição, todo o estudo da história da música e, por outro lado, tinha todo o estudo do ser humano. Psicologia de grupo, fisioterapia, anatomofisiologia, tinha toda a parte área também de entendimento do ser humano. E eu falei, é melhor dos dois mundos. Une os dois interesses. Um curso que une as duas coisas que eu faria na minha vida. Né? Então, peguei minhas coisas, fui para Curitiba estudar, eu morava no interior do Paraná, fui para lá estudar.
E a partir de lá, eu comecei, então, esse estudo e esse amor mesmo por unir o ser humano e a música, né? Antes eu estudava música como expressão, mas agora eu consegui entender que a música podia ter uma função maior. Né? Foi ali que começa esse aspecto. Fiz a minha graduação e aí eu fui clinicar. Eu fui para a clínica, me formei e aí eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Não porque a gente não tem a base na faculdade, mas é porque eu não tinha a certeza de que aquilo que eu fazia com aquele indivíduo na minha frente realmente estava funcionando, me faltava um critério. E aí eu desisti da clínica. Então eu saí da clínica naquele primeiro momento e enveredei para um lado muito empresarial. Fui para a área de produção, gestão cultural, então fiz também MBA aqui na faculdade, fiz toda uma trajetória também focada em business, em negócio. E depois de muitos anos eu voltei, então, a assumir essa vontade, essa vocação e essa direção com a melodística, né? Então, encontrei um instrumento que me dava o critério, que me dava... Eu conseguia ver exatamente após a sessão de melodística que aquilo tinha resultado e também participando como participante de melodística, eu conseguia perceber em mim os efeitos. Então, eu tinha encontrado um instrumento que pudesse e que desse a via de saída, de fato, nessa união da música com o ser humano. E aí, começa o percurso de pesquisa aprofundado, de fato, na melodística. Então, desde lá, 2016, 2017, a minha primeira pesquisa dentro da especialização em ontopsicologia foi sobre já a melodística. E já com células. Então, a gente já começou a fazer... 10 anos, praticamente, de pesquisas continuadas numa linha, uma trajetória de pesquisa muito bem definida, muito bem construída também de lá para cá. Né? Que desemboca, de fato, no que vocês falam na tese de doutorado, né? Como um primeiro resultado, né? Porque depois tem a continuidade disso. Total. Né? Mas a escolha do meu mestrado, então também em promoção da saúde, vem dentro desse aspecto de o que eu poderia contribuir na área da saúde, de modo geral, com os conhecimentos que eu tinha até então. Com a ontopsicologia, né? Que realmente traz esse critério e traz uma técnica diferente daquelas outras que eu tinha anteriormente. Não quer dizer que a musicoterapia não funcione, quer dizer que, no meu modo de atuação, a gente tem um critério mais claro, mais objetivo para definir. Isso funciona assim e funciona por esse motivo. Interrompendo um pouco o nosso bate-papo aqui, a gente precisa deixar uma mensagem importante aí para você que é seguidor do nosso podcast. Esse podcast ele é promovido pelo curso de bacharelado em ontopsicologia da Faculdade Antônio Meneghetti. Todo o pensamento que nós desenvolvemos aqui e buscamos mostrar como perspectiva científica de interpretação dos fenômenos, das várias áreas de discussão sobre o ser humano que a gente traz com os nossos convidados, é estudado, desenvolvido e posteriormente aplicado pelos profissionais que se formam em ontopsicologia. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse curso, escaneia o QR Code aqui e faz o seu cadastro. Aproveita que você está aqui com a gente e inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações, curta esse vídeo, comente o que você achou e compartilhe esse episódio para aquele seu amigo que pode fazer a vida dele mais. Além disso, nós temos também o aplicativo Ontopsicologia, que é um aplicativo em que nós temos textos, áudios e videoconferências sobre ontopsicologia, ciência desenvolvida pelo professor Antônio Meneghetti. Total, a melodística, ela se coloca como sendo um critério de intervenção e de promoção da saúde nesse caso, enquanto alguém que clinica e que... Exatamente. Ali a gente consegue, né? Eu converso com os alunos. Ele é um instrumento de intervenção, né? Só que antes de eu intervir, eu preciso diagnosticar. Então, os instrumentos de diagnose, né? Que a gente estuda na ontopsicologia, está aliado aos instrumentos de intervenção. Porque na diagnose eu consigo saber o estado daquele sujeito. Depois, na pesquisa, a gente vai falar um pouco sobre isso. Qual é o estado desse jovem em ansiedade? Como ele está? Qual é a fotografia da situação biológica, psíquica deste indivíduo? Então, eu diagnostico. Depois, eu intervenho. Porque eu preciso... O que é a intervenção? Eu mudo a rota. Ou eu acelero a rota. Então, na diagnose, a gente vai entender esse indivíduo como dois grandes resultados, né? Esse indivíduo está em crescimento ou ele está em regressão? Ele está em aumento ou ele está em perda? São os dois grandes resultados que a gente vai olhar. Claro que depois a gente se aprofunda. Se ele está em ganho, em crescimento, eu potencializo, eu intervenho para aumentar, para potencializar esse caminho que esse indivíduo está percorrendo, está escolhendo, está fazendo. Se ele está em regressão, eu intervenho para modificar a rota. Então,
diagnose e intervenção estão juntos. Restituir um nível básico de saúde, Total. né? Para que daí ele possa... Exato. E aí, o primeiro efeito da melódica justamente é esse. É a base da saúde, porque a gente não consegue chegar na criatividade se a gente tem uma base de saúde, né? Então, trazendo o teu aspecto, a promoção da saúde é justamente garantir que os indivíduos tenham uma base de saúde. Né? Porque daqui Total. a gente pode fazer criatividade, inovação... de fato fazer outras coisas. Total. Mas se a gente não tem uma base de saúde garantida Tem por... uma norma de sanidade, assim. Claro, tem que ter essa base, porque dali a gente pode construir mais, né? Senão a gente está sempre reparando. É o que o nosso corpo faz. Ele está reparando, mas na medida que o corpo está saudável, ele cria, ele produz, ele dá mais energia para a gente. É um aspecto energético mesmo, dá mais energia para a gente poder produzir. Então... A base de sanidade, a promoção da saúde é a base para a gente poder criar. Muito bem. Então, Juliane, a tua pesquisa ela foi voltada para estudantes universitários, trabalhando esse aspecto que é o aspecto da ansiedade. Tu poderia explorar para nós, assim, apresentar como que a tua pesquisa se desenvolve nesse aspecto da ansiedade? A tese está dividida em 3 grandes esferas, né? A primeira delas é o estudo sobre a ansiedade, de fato. O que desencadeia a ansiedade? Que efeitos isso provoca no ser humano? Que prejuízo esse indivíduo em ansiedade tem no seu ambiente interno, na sua esfera interna, na sua esfera biológica, social? Esse é uma grande questão, né? Se a gente for para os dados, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, a gente entende que ali em 2022 tinha 5% da população mundial, 5% da população mundial em ansiedade, com qualquer distúrbio de ansiedade. Se a gente vai para o Brasil, 4,4% da população inteira é muita gente. Então, é importante trazer esse tema para a gente estudar. Mas por que isso acontece? Quais são os motivos? Quais são os fatores que desencadeiam a ansiedade? E eu foquei, né? Porque a gente precisa, de fato, a gente não consegue pegar a população inteira Total. do Brasil, do mundo. Então, eu foquei e centralizei a minha pesquisa em universitários. E aqui tem um aspecto interessante que é, esses jovens, geralmente, início de semestre, início de faculdade, está mudando de casa, está tendo que conciliar estudo e trabalho, tem... Gestão da casa, lavar a roupa dele, comer, viver socialmente. Tem que saber viver num outro ambiente Total. que não é o ambiente que ele foi criado. E que ele organiza agora. Exato, e que ele precisa dar conta. E que isso coloca... Isso tira a zona de conforto, ou seja, eu estava num ambiente que eu controlava antes, ou que alguém organizava para mim, e agora é como se a gente tirasse o chão de alguém, e essa pessoa não sabe mais onde pisar. Ela precisa construir o próprio caminho. E isso dá uma certa ansiedade, porque eu nunca fiz isso. Eu não sei como fazer. Eu preciso gerenciar um monte de coisas dentro de mim, que é... Será que eu vou bem no exame? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir fazer amigos? Será que eu vou conseguir um trabalho? São coisas simples. Total. Que a gente que já passou por essa etapa não lembra muito bem que a gente passou por isso. Mas a gente passou por isso. Com outras condições de criação que favoreciam um modo diferente de lidar com tudo isso, né? Claro, menos... Hoje é diferente, né? Menos estímulos externos, menos comparações. Exato. Tudo um pouco menos em sentido de estímulos de informação. Mas a situação não é muito diferente. Existe sempre um conflito interno, existe uma demanda externa. Esse indivíduo com as suas demandas externas. Existe a necessidade de dar conta de demandas financeiras, inclusive. Tem lá nas pesquisas. Isso é uma questão. E depois eu preciso fazer prova. Como assim eu tenho que fazer prova? Então, tudo isso é um mundo novo que gera ansiedade nesse indivíduo. Isso pegando os indivíduos que estão ali no início da graduação. Se a gente vai para o final da graduação, é uma outra situação, mas também gera ansiedade. Tem o TCC, eu nunca fiz pesquisa. É quase a mesma coisa, porque são situações novas. Mas são outras demandas que aquele indivíduo precisa dar conta. Total, mas ele também está tendo que superar um momento para chegar aí num outro estágio de desenvolvimento. Ok, não é mais estudante, mas amanhã me formei, sou profissional. Exato. Então, a gente chama de estressores. Então, tem os estressores internos e externos. Né? E o jovem vai tendo que lidar com isso, e isso vai gerar, de fato, ansiedade. Né? A gente entende ali nas pesquisas que a gente fez, e foi uma revisão nessa primeira etapa da ansiedade, que existem os fatores biológicos. Então, por exemplo, se esse jovem não come bem, ele também não tem energia para levantar da cama. Total. Tem uma hierarquia de necessidades. Não dorme bem. Isso tudo também pode gerar uma sensação de que eu sou incapaz, de que eu não consigo fazer, eu vou ficar quieto. E às vezes não é ansiedade, é só precisa comer.
Pegar um sol, dar uma caminhada. Exato. Conversar com o colega, né? Então, tem os fatores biológicos, tem os fatores psíquicos, que a gente já comentou, tem os fatores sociais, os fatores de pressão social também, que colocam esse indivíduo em ansiedade. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto, tem o transtorno da ansiedade, que é quando o indivíduo tem esses efeitos, essas sensações internas, por mais de 6 meses sem parar. Por exemplo, eu tô ansiosa para fazer uma apresentação. Total. Tudo bem, tem um tipo de sensação, mas não se caracteriza como um transtorno de ansiedade. Total. A gente tem são aspectos de duração, frequência e intensidade que fazem Exatamente. Então, tem que permanecer para ser um transtorno durante 6 meses sem interrupção. E aí, sim, se diagnostica como um transtorno de ansiedade. Então, essa é a grande primeira parte da tese, né? Entender o que é, entender o que gera, que situação existe no mundo sobre a ansiedade, né? E aí tem muitas pesquisas que trazem esses termos já. E também trazem estratégias de enfrentamento, né? Então, por exemplo, eu via, enquanto eu lia os artigos, eu via grande parte das atitudes que existem na ANF, ou seja, institucionalmente falando, já cobrindo esses aspectos. Ou seja, um apoio emocional, um apoio... resolutiva já, né? O ecossistema que existe na faculdade dá conta de, primeiro, entender que existe e também dar o suporte adequado para direcionar. Não só por fatores externos, né? Mas por aquilo que se vivencia dentro da faculdade, estudando as disciplinas FOIL, né? Ou seja, já a estruturação de uma autonomia psicológica, né? Para o indivíduo. Então, estratégias de enfrentamento que estavam descritas, por exemplo, uma mentoria, ser próximo dos professores, ter atividades físicas, cuidado com a nutrição. Então, isso a gente já vê aplicado aqui. Rotina de trabalho. Exato. Então, isso já coloca... as estratégias de enfrentamento estão muito relacionadas a esse tipo de situação, né? A minha pesquisa, ela vai muito para a área não farmacológica, ou seja, que alternativas nós temos para não precisar medicar esse jovem. Por quê? E foi uma decisão que a gente fez enquanto pesquisadoras, né? Eu digo pesquisadoras e pesquisadores porque eu não pesquisei sozinha. Isso é bem interessante de falar. Tinha pelo menos 7 pesquisadores juntos, contando com as pessoas do laboratório, com orientação e outros profissionais que a gente foi demandando no percurso também para tirar dúvidas específicas, né? Então, indo para esse lado da intervenção não farmacológica, é justamente esse ponto. Porque o jovem, nesse momento... Ele a gente chama de idade de ouro, né? A gente já conversou isso em alguns outros podcasts aqui. É o momento que ele pode aprender mais. Ele tem mais sensibilidade de percepção, ele tem mais capacidade de aprendizado. E alguns medicamentos podem cortar ou bloquear essa capacidade de percepção, né? E a sensibilidade mesmo. Então, a gente foi para uma alternativa, ou seja, encontrar um instrumento e estudar um instrumento que pudesse não precisar da intervenção farmacológica. Nesta idade. A gente sabe que existe a medicação que auxilia. Porque, às vezes, o indivíduo não consegue realmente fazer coisas básicas do seu dia a dia. Aí existe a intervenção. Mas, às vezes, não precisa. Né? Então, esse é o grande ponto. É a maioria dos casos desse recorte, né? Então, fechando o aspecto da ansiedade, a gente vai para os biomarcadores, né? A minha grande... Sempre, assim, desde lá da musicoterapia, desde recém-formada, era como é que eu tenho a certeza de que está funcionando? Como é que, de fato, eu vejo que resultado acontece? Por quê? A gente sabe aqui que o indivíduo pode dizer que ele está bem. Ele pode, inclusive, acreditar. Mas, às vezes, não está. Ou... o contrário, ele pode achar que ele não está bem, mas a gente conversa com esse indivíduo, mas ele está bem, ele está funcionando, ele está agindo, está acontecendo. O diagnóstico efetivamente mostra como estão as coisas por dentro, assim, né? Exato. O que era a minha grande questão? Eu precisava saltar a consciência desse indivíduo, porque a consciência nem sempre é exata. Então, o modo como ele vive nem sempre é como ele sabe que ele é. E eu falei, eu preciso ter um jeito. Algum outro marcador que me desse evidência de como está a situação daquele indivíduo. E aí eu fui para a biologia. Falei, vamos para a biologia. Por quê? Né, eu escrevi, inclusive, na minha tese. A gente discute ali que as células não mentem. Não estou dizendo que o indivíduo mente. Eu estou dizendo que talvez ele não sabe a própria verdade. E aí ele vai dizer como ele acredita. Né? E aí a gente foi para células. Então, quais biomarcadores a gente podia
encontrar e trazer e medir que nos desse evidência do que está acontecendo. Fantástico. Né? E é muito interessante, porque uma das grandes contribuições dessa pesquisa para o mundo científico é justamente essa associação. Quais células estão sendo interferidas ou qual tipo de dano acontece na célula a partir da ansiedade. Então, essa é a grande contribuição que a gente está trazendo para o mundo científico mesmo na área da saúde. Né? Então, a gente escolheu alguns biomarcadores, mas o principal deles é o dano celular. Então, a gente vai investigar nas células desse indivíduo como acontece. Então, a gente faz uma fotografia, que seria um estudo transversal, como estão essas células hoje. Uhum. Né? Então, indivíduos com ansiedade moderada e grave, que danos celulares eles apresentam? Indivíduos com ansiedade leve ou sintomas mínimos, que tipo de dano celular? E essas classificações não existiam? Ou... As classificações existem. Esse é um protocolo, né? A gente, quando vai pesquisar, a gente vai sempre achar um protocolo que já nos dê parâmetro, porque se a gente vai inventar na pesquisa, a gente nunca tem a base segura para dialogar cientificamente. Eu acho que essa é a posição que a gente vai tomando quando a gente vai dialogar cientificamente. Eu preciso usar os critérios, as métricas que existem para eu poder dialogar dar continuidade. Depois. Exato. Ainda mais porque, nesse caso, é uma proposta inovadora, né? Isso. A tua pesquisa ela é muito inovadora nesse sentido. Exato. Então, a gente escolheu um protocolo de Thomas e colaboradores, né? De 2009, onde ele avalia e ele coloca todos os tipos de divisão celular. Então, da célula normal, por exemplo, ela pode se dividir de vários modos. Um mais correto seria ela, de uma célula normal, se transformar numa célula normal. Se dividir, né? Em uma célula normal. Mas, nesse processo de divisão, podem acontecer diferentes instabilidades. Então, pode acontecer de uma célula vir com 2 núcleos, com broto nuclear, com a célula condensada, com o gene, né? O núcleo celular condensado. Então, existem vários tipos de resultados da diferenciação celular. E a gente foi vendo, então, dentro deste protocolo, o que acontecia com esses indivíduos. E a gente descobriu algumas coisas. Né? Óbvio que é um estudo exploratório inicial, mas, por exemplo, indivíduos com ansiedades moderadas ou graves apresentam maior quantidade de células com micronúcleos. É uma célula que tem um núcleo normal e um pequeno núcleo junto. Então, 2 núcleos, micronúcleos, ou ou mais, né? Perto ali do gene. Então, a gente começou a olhar para esse lugar. Não era uma pretensão nossa. Então, é bacana da pesquisa também, né? Aquilo que vai se manifestando. A gente não tinha ideia que ia achar isso. E como pesquisadora, a gente realmente faz isso. Ó, tem as hipóteses... Isso, no primeiro momento, é uma verificação neutra ou ela já inclui algumas hipóteses? Por exemplo, esse exemplo que esse você resultado é neutro. A gente não... inclusive, a gente classificou essa análise como uma análise exploratória. Não era nem a variável que a gente ia pesquisar. Pode significar muito, né? No projeto de pesquisa, muitas coisas, a gente pensou outras hipóteses e essa a gente nem considerou inicialmente. Mas isso a gente encontrou. Caramba! E isso é legal, né? De fazer pesquisa. Porque o pesquisador, ele vai... É lá quando... Os navegadores descobriram os outros países, né? Você coloca o barco para andar, você vai para o mar. Vamos ver onde vai chegar. É para essa direção. O que você vai encontrar, você vai encontrando. Então, ter essa liberdade de pesquisar sem direcionamento ou viés, esse é um grande... valor da ciência. É um grande valor da ciência e é um modo de aprendizado do pesquisador. Porque existe, sim, muita... tendência, não é tendência, Sim, vieses específicos. Alguém tendencia um tipo de resultado. E eu tive que cuidar muito, porque é um instrumento que eu amo, né? Que eu gosto muito, é uma ciência que eu estudo, que eu pratico, que eu atuo. Então, eu precisava ser muito séria. Eu não podia colocar, eu vou encontrar isso aqui ou eu quero encontrar isso aqui. Então, eu tive que me retirar em muitos momentos como pesquisadora e olhar. E aí era muito engraçado, quando a gente foi recebendo os resultados da pesquisa, é que as minhas orientadoras foram muito participativas nisso, porque elas também têm muito interesse, né? Se interessaram muito. E era isso, vamos discutir esses resultados aqui.
E aí era um pouco de entender, porque a gente não aprende essa questão da biologia celular. Quem vai para biologia ou para ciências biológicas é Total. matéria de base. Total. Né? Mas na minha formação eu não tive. Então, eu tinha que discutir muito esses resultados. E eu abria com elas assim, tá, mas o que isso aqui quer dizer? Eu preciso entender o que quer dizer para eu poder entender o que está acontecendo, né? Então, o ser pesquisador, é um pouco que eu coloquei na minha tese, é uma trajetória, Legal, assim, legal. é um aprendizado interessante também Total. de Sim. percorrer, justamente quando a gente está estudando algo que a gente gosta Exato. muito, né? Juliana, então, em relação à tua pesquisa, tu trouxe para nós as 2 primeiras etapas. Pode falar um pouco sobre como foi realizada a terceira etapa, trazendo também, inclusive, aspectos de método, assim, de design, de desenho da pesquisa? Então, o estudo, ele quis verificar, né, a tese quis verificar qual seria o efeito da melolística nesses indivíduos com ansiedade. Então, nós medimos antes e depois as células, o cortisol, imunoglobina A, ou seja, toda a parte imunológica, biológica e também psíquica desse indivíduo. Psicológica, né? Usamos isso, escalas validadas já internacionalmente, para entender qual era o efeito, o que acontecia depois da melolística. E a gente fez esse teste com 42 jovens que participaram durante 10 semanas de uma sessão de melolística. Então, foi um período grande de intervenção, onde a gente ia medindo também esses biomarcadores. Se for pensar, até um tempo curto, né, Juliane? Exato. Pro resultado que teve, né? Para o que teve, resultado né? que a gente De tem. alteração Total. Imagina, 10 semanas. fisiológica, 10 Exato. semanas. Exato. 2 meses e meio, 3 meses, 2 meses e meio. Exato. E a gente tem redução ali de células binucleadas e a gente tem o que eu acho mais interessante, assim. Toda a parte de escala, a gente reduziu a 0. Então, indivíduos que tinham ansiedade e depressão moderadas a graves foram reduzidos a 0. Ou seja, existiam esses indivíduos no início da pesquisa e depois eles não existiam mais. Ou seja, todos os efeitos que eles viam no dia a dia, incapacidade de ficar quieto, de relaxar, o medo, ou seja, várias situações sentimentais que eles tinham nesse período, não tinha mais. Então, indivíduos quase sempre estressados, ou todo dia estressados, já não tinha mais dentro da pesquisa. Quer dizer que a melolística traz, então, uma intervenção para esses indivíduos, ou seja, ela é eficaz. A gente não parou por aí. A gente quis entender qual a eficácia, de fato, dessa intervenção. E esse tipo de estudo se faz com medicação, por exemplo. Existe um dado que chama NNT, que é o número necessário para tratar. O que ele mede? Ele quer medir, assim, quantas pessoas eu preciso tratar para que esse remédio tenha efeito positivo. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso tratar 10 pessoas com a água para que uma delas tenha efeito positivo. Então, o NNT é 100. A melolística, todos os sintomas que nós reduzimos ficaram próximos de 1, 1,5, 2. Quer dizer que, praticamente, todos os indivíduos que participaram da intervenção tiveram efeito positivo. Então, isso é um dado muito importante, muito relevante. Se chama de taxa de sucesso e número mínimo para tratar. E isso só reforça, basicamente, o que o método diz. Porque você participa da melolística, não tem como você ter um efeito negativo. Você talvez não melhore, mas a gente está trabalhando sempre com a sanidade do indivíduo, restituição da sanidade. Então, a gente não vai reforçar algo que não esteja bem. Né? Então, a pesquisa, ela traz um número, um dado que reforça o protocolo da melolística, né? Um dos professores da minha banca perguntou, mas você que desenhou esse modo de intervir? Eu falei, não, esse é um método. Isso é bem importante para a gente, né? É um método, é um protocolo. Ou seja, tem a fase inicial, tem a fase do meio, que acontece nos próximos 10 minutos. Isso para a gente também é uma garantia de validade, porque outros pesquisadores podem pegar o mesmo instrumento, aplicar em outros grupos e obter os mesmos resultados. Né? Então, foi importante ter tido essa pergunta na banca, porque é um método. Total. É um protocolo. Então, o operador segue um protocolo. O modo como selecionam as pessoas, o modo como constitui o grupo, o modo como intervém-se, que tipo de instrumento utiliza, está todo descrito ali no Manual de Melolística, Manual de Ontopsicologia. Então, é um método que existe. Fantástico. Fantástico. Tá, vamos então agora falar um pouco sobre aquilo que ocasionou, motivou esses resultados e que é capaz de fazer uma alteração na vida biocelular do indivíduo. É um pouco esse, não sei se é um pouco nessa direção o resultado, né, Juliane? Fala um pouco para nós, né, numa maneira assim bastante introdutória, como que a gente entende a realidade corpórea na ontopsicologia
E por que, a partir dessa realidade corpórea, se eu trabalho no corpo, naturalmente há uma consequência disso na vida psíquica e vice-versa, uma vez que é uma unidade. Muito bom. É importante a gente entender que nós, enquanto indivíduos, somos corpo e matéria, corpo, matéria e alma, né, psique, unidos. Não existe diferença, não existe separação. Ou seja, para minha alma ou para minha psique acontecer, ela precisa de matéria. Né? A gente estava discutindo recentemente, filósofos, mas se eu estou pensando, eu vivo. Tá, mas o que me dá, qual é o critério que garante, né? Então, a gente, para se manifestar enquanto identidade, a gente precisa ter matéria, porque a gente está num ambiente terrestre de tempo e espaço. E para essa alma se apresentar, para essa identidade se apresentar, ela precisa ter constituição matérica. Né? Então, a gente pode falar da realidade psicossomática do indivíduo. É psique e soma, é corpo e espírito. Essa relação ela não é dissociada. E o indivíduo pode se desenvolver a partir do corpo ou a partir da psique. Quando a gente entende psicossomática, e é uma das coisas que a gente discutiu muito na tese, é que a gente tem uma causa que é psíquica e tem um efeito somático. Nosso próprio critério de identidade, ele é primeiro uma forma, um desenho, uma informação, uma intencionalidade que constitui o corpo. Então, quem constitui hoje e garante que minhas unhas continuem crescendo é um sistema psíquico que produz esse corpo em continuidade. Não quer dizer que meu corpo está feito, ele está sendo feito ainda hoje. E continua sendo feito. Se a gente começa a pensar assim, a gente começa a pensar na responsabilidade que a gente tem nessa interação. Então, o corpo, ele é a primeira palavra da alma, que a gente diz. É onde eu posso ler para entender quem eu sou. Pode se manifestar como corpo, como emoção, como sentimento, como estrutura física mesmo. Isso tudo me diz, esse indivíduo está desse modo. Está vivendo desse modo, está agindo desse modo. Isso aqui é resultado do que ele é. Ou não, isso aqui não é resultado do que ele é. Ele aparece de um jeito, mas na verdade ele é de outro. Né? E a gente vai pensar isso depois como critério. Eu gosto muito de trazer um exemplo para os meus alunos de arquitetura. Então, por exemplo, se a gente tem um arquiteto, esse arquiteto ele desenha uma casa, um espaço. Desenha um espaço com uma intenção própria, com um referencial próprio, e aquilo se constitui forma depois na construção. Mas existe uma mente anterior que pensou aquele projeto. Se eu perder esse projeto e o meu arquiteto não puder vir mais, eu vou ter que chamar outro arquiteto, certo? Vai mudar o projeto. O que significa isso? É que dependendo de quais estruturas dentro de mim estão comandando ou estão direcionando, eu vou ter um resultado no corpo. Então, se eu estou em realização, eu vou ter um resultado físico, eu vou ter um certo tipo de brilho na pele, eu vou ter um certo tipo de vontade. E aí, não é só físico, né? Físico, vontade, voluntarismo e ação. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que entender. O corpo é resultado, ou é efeito, ou é por onde a gente pode ler como está a psique daquele indivíduo, a atividade psíquica daquele indivíduo. E aproveitando, Juliana, acho que uma coisa importante, assim, até para quem nos escuta consiga entender o que é melolística, o corpo ele tem um direcionamento energético específico, né? Perfeito. Por isso essa questão de cortar temporariamente o pensar, se colocar no movimento, como é que funciona isso? Se você puder falar também um pouquinho sobre o campo etérico, eu acho que são conceitos bem importantes. Legal. Eu gosto de falar sempre por imagens, né? Porque a pessoa consegue fazer a relação, né? Mas é isso. Vamos imaginar que o nosso corpo, ele tem... Ainda mais esse tipo de assunto, né? tem que... Vamos conseguir um chat pra deixar claro. Eu tô falando, começou a aula, né? Vocês cortam isso depois, né? Eu gosto de pensar sempre num rio. É como se o nosso corpo tivesse um fluxo de energia, um fluxo de energia mesmo. Dinâmica de movimento, Dinâmica de né? movimento que renova. Então, seria um fluxo de rio com um pouco mais lento, um pouco mais forte, um pouco... É o fluxo. E ele deve correr para onde tem que correr. Então, esse fluxo de energia... Só que a gente tem um corpo fechado, né? Então, a gente teria que ter uma circularidade energética no próprio corpo. Tá? Esse é o primeiro aspecto.
Então, pensem que tem esse fluxo de energia correndo. Só para relacionar, por exemplo, no caso, a ansiedade, mesmo sendo considerado um sintoma psíquico, ele já interfere nessa ordem. Interfere nessa ordem. De que modo que eu gosto de dizer? Toda vez que a gente fixa o nosso pensamento, a nossa psique, num medo, será que vão gostar de mim? Que é o que a gente estava conversando antes, né? Toda vez que eu tenho esse tipo de fixidez, o meu corpo para o fluxo energético. Isso não é dito só pela ontopsicologia. Isso várias outras teorias de estudo corporal, de expressão corporal já falam. Então, por exemplo, tem as coraças de Reich. Quando existe uma emoção muito forte que foi reprimida, isso se somatiza no corpo. E quando depois existe um tipo de trabalho que trabalha diretamente no corpo, essa pessoa se emociona de novo, tem o choro ou tem a alegria. Isso a gente vê muito acontecendo. Em própria massagem, uma atividade de respiração, isso pode já ir liberando essas emoções. São dizer catárticas assim. Nesse sentido, né? Exato, porque a gente está liberando um aspecto que é psíquico, mas que se somatizou. Então, a gente pode imaginar naquele rio que alguém foi lá e colocou uma pedrinha, uma pedra maior, e foi construindo uma barreira para esse fluxo. O que a melolística faz? Ela vai lá com uma picaretinha e vai quebrando essas pedras e vai deixando de novo esse fluxo correr. Não é o operador que faz, é o próprio indivíduo que, através da música operada ou tocada pelo operador de melolística, faz a própria restituição através do movimento. Claro que esse indivíduo não está acostumado a fazer certos tipos de movimento enquanto está. Então, o próprio melolista vai provocando, através do som, da música, dos instrumentos de percussão, partes que ele não se movimenta, que estão rígidas ou que estão bloqueadas. A gente toca diretamente naquele lugar? Não, a gente vai sempre pela parte sadia do indivíduo. Por quê? A saúde, ela acontece não porque eu ataco a doença. É porque eu deixo aquilo que é vital no indivíduo passar. É como se não pudesse passar uma parte vital e aquilo vai bloqueando. Então, a gente, com os instrumentos de intervenção, de modo geral, mas aqui mais especificamente os de base psicocorpórea, atuam nesse sentido. A gente vai liberando, através da psique, do movimento e da intervenção no corpo, esses espaços de energia. E o indivíduo, o que ele conquista, né? Quando ele faz uma melolística, por exemplo. Primeiro, é uma sanidade biológica. Então, as funções biológicas voltam a acontecer. Né? Então, a respiração... a gente vê, né? As pessoas desbloqueiam a respiração. Então, coisas básicas de fisiologia humana mesmo. A pele tem mais luz. Né? Então, vários efeitos a gente já vê durante a atuação, durante o momento e logo na sequência. Então, a base biológica é restituída. Depois, esse indivíduo adquire uma funcionalidade, que é o segundo nível, né? São 3 níveis de efeitos. Então, o primeiro é biológico, o segundo é funcionalidade. O que significa? Esse indivíduo, agora, ele tem mais energia. Por quê? É como se ele tivesse estocado um pouco de energia, então ele nunca tem para agir. Ele parece que não... Falta. Sempre cansado, sabe? Quando a gente joga de volta isso para a circularidade energética do indivíduo, ele tem mais energia. Total. Então, ele tem mais... Ele recupera aquela parte que foi deixada de lado. Não é que se perdeu. Fechou, fechou a represa e disse, isso aqui não acesso. Exato. Tá represado. Então, parece que falta. A imagem da represa também ajuda, né? Aquilo que bloqueia mesmo. Então, parece que falta. Parece que o indivíduo nunca tem. Quando a gente desbloqueia, tem muito. Então, o indivíduo consegue, a pessoa consegue fazer mais coisas no dia que não faziam antes. Mais resolutivo, as coisas andam. Consegue ver a solução que estava ali na frente, não via antes, porque realmente não tinha como alcançar. Se a própria totalidade do corpo tivesse mais força que os próprios pensamentos. Isso mesmo. Né? Então, eu digo, essa direção que eu tenho que ir, né? E é isso, para a gente operar mudanças, a gente precisa de energia, de quântico de energia. Eu não consigo fazer uma mudança de estilo de vida, uma mudança de direcionamento da minha vida, de carreira, se eu não tenho energia. Mas eu pensava também, por outro lado, agora te ouvindo falar, né? E o que a gente estuda, que é muito mais difícil a gente produzir a doença do que produzir a saúde. Eu tenho uma fala que a gente trabalha mais ou menos
18 a 20 horas para não fazer o que a gente tem que fazer. E as 8 horas que a gente dorme, 6, 8 horas que a gente dorme, o corpo tá trabalhando Funciona pra gente. sozinho. A gente funciona bem. Uhum. O restante a gente tá Pensa fazendo assim, as ainda bem coisas que pra tá não fazer. dormindo esse Total. cara aí, né? Vamos aproveitar e colocar as coisas Pelo em menos ordem, né? dormindo, ele funciona. Ele funciona. Não me atrapalha, né? Não me Restitui atrapalha. célula, Atrapalha, serotonina e por aí Não me vai, né? atrapalha. Mas era muito interessante acompanhar os jovens durante a intervenção, que eles falavam assim, professora, fazia anos que eu não conseguia acordar para fazer as coisas que eu gostava de fazer. Eu voltei a pintar, coisa que eu não fazia mais há tantos anos. Eu tive vontade de voltar a dançar porque... Então, coisas que são daquela individualidade, que são próprias daquela identidade, que não estavam mais com energia para acontecer. E, Juliane, só uma coisa importante, assim, eu estava pensando. Tem como explicar, de modo muito breve, para quem não tem ideia do que é uma melolística, como funciona na prática? Eu tive que explicar Porque na eu acho banca. que muita gente agora deve estar pensando, tá, mas eles estão falando de corpo, mas como que é isso na prática? Só para o pessoal. Eu queria só fechar o terceiro Sim. ponto, que é a expressão estética e artística, né? Resultado. Porque daí a gente volta depois para esse ponto, porque daí eu fecho. Depois que o indivíduo tem a base biológica restituída, é funcional para si mesmo, óbvio, é consequência que aquele indivíduo vai criar inovação, vai fazer novidade naquilo que é a profissão dele. Então, a própria melolística, ela é já direcionada para pessoas que têm uma atividade profissional, que são ativos socialmente. Para quem quer mais a vida, Para né? quem quer mais. Ou seja, não é quem está precisando de ajuda ou que precisa ser curado. É alguém que já tem a sua sanidade, né, de base, ou seja, funciona, mas pode mais. Pode ser mais. Então, ali a gente pode atuar, né? Então, a melolística tem esses 3 níveis de resultado: biológico, funcionalidade, depois expressão, estética e artística, né? E só uma curiosidade, Juliane, minha, assim, pensando agora, né? Porque As curiosidades são muitas, sim, a gente vai falando. A gente prepara as perguntas, mais ou menos, né? O contexto, mas vão vindo as curiosidades, né? Eu pensava, assim, na grandeza intuitiva do acadêmico professor Antônio Meneghetti ao estruturar esse instrumento e pensando, assim, é possível dizer que existe musicalmente uma ordem da vida e, por isso, a música cumpre essa função Sim. de auxílio na retomada da ordem biológica do ser humano? Você começou a pergunta, eu já sabia Já que você sabia, ia sim, perguntar. sim. Você está falando de musicalidade, né? A musicalidade é a capacidade do homem ou do ser humano ser música. Olha, isso é muito importante. É muito interessante, né? Porque vamos pensar da base. Quando eu estava pensando antes de vir para cá, né? Se, por exemplo, tem um bebê que vai nascer, a primeira informação que aparece é um ecograma. Ou seja, já tem um pulso. Então, de base, tudo que se manifesta... agora eu estou pensando junto também com vocês, mas essa é o meu entendimento, o meu estudo, né? Claro. Tem uma pulsação. E existem as pulsações que são naturais. Esse contínuo. É o sol, é a noite, é o dia, a noite, o acordar, agir. O movimento essencial da vida, Exato, da ou seja, tem existência, sempre né? um movimento que ele é que pulsa, E né? contínuo, né? Não Pulsa. tem nem começo nem fim. Sempre. A gente tem uma base biológica de como correm os nossos hormônios, de como o coração bate. Ou seja, existe uma musicalidade inata no ser humano. Então, por isso, sim, a tua pergunta, ela tem essa resposta. Porque tudo tem esse tempo. Porque me parece ser uma dimensão... Abertura, fechamento, respiração, por exemplo. Importantíssima que a gente não olha para essa dimensão, né? Então, tem, por exemplo, se a gente for pensar a respiração, ela tem o tempo. A cadência. Ela tem a cadência, ela tem um ritmo, ela tem uma pulsação. Pode ser mais acelerado, pode ser menos acelerado, mas não quer dizer que cada dia o meu corpo escolhe fazer de um jeito. Não. Por que ele não escolhe fazer de um jeito? Porque ele está coligado a outras ordens dinâmicas que me mantêm aqui, viva, né? Mas isso não é só do ser humano, isso é de tudo, né? Da natureza em si. Tem um momento de desabrochar, tem um momento de fazer o trabalho, ou seja, mas tem uma ciclicidade que a gente pode acompanhar. E quando eu fiz esse movimento, me veio as ondas sonoras. Ondas, né? As frequências. Então, o ser humano se manifesta. Então, por exemplo, se a gente está se vendo, é porque existe uma frequência cromática. Né? Existe uma frequência sonora, existe uma frequência fotônica, que me dá as cores das coisas, né?
Então, tudo sim parte de uma musicalidade, parte da música. Eu Legal. preciso só entender e reforçar isso. E aí, entrando na outra pergunta que você fez, quando a gente vai para a melodística, o operador da melodística reforça o ritmo saudável, ou o ritmo vital, o ritmo base que essas células deveriam estar operando. Porque existem outros estudos também, por exemplo, de verificação de um órgão que está doente, ele tem um certo tipo de agitação nele mesmo, tá? Pensando em frequência, pensando em visualização desse... Ele deveria ter uma frequência de batimento natural e ele tem uma Não desordem. corresponde. Uhum. Então, a gente pode olhar para esse movimento. Quando o melodista está trabalhando, ele está lendo a ordem desse pulso. Como é a ordem desse pulso. E transforma ou amplia essa informação musical, é uma informação musical, em música. Então, se faz música para reforçar. É como se eu estivesse traduzindo, olha só, Fantástico. esse é teu ritmo. Sim. Fantástico. E dando aquele panorama visual, né? Então, a gente utiliza como melodista os instrumentos de percussão. Então, tem uma função também. A gente pode usar os instrumentos melódicos. A gente tem, inclusive, a gente pode... Enfim, me embanando aqui. A gente utiliza os instrumentos de percussão, mas a gente pode colocar os melódicos. E tem os melódicos também. Mas porque o de percussão é o essencial. Ou seja, sem eles não se faz. Porque existe uma proximidade entre esse tipo de instrumento e o corpo humano. Né? Então, se a gente for pegar a membrana, o couro, né? Ou a membrana que reveste ali o instrumento, o tambor, a conga, ele tem a proximidade com o diafragma humano. Então, toda vez que eu toco, ele vibra Sim. exatamente um músculo que massageia todos os meus órgãos vitais. Então, olha só como é econômico. Eu vou direto Sim. através do som, né? Porque é frequência e é ressonância. Eu toco aqui, a pessoa vai sentir no corpo dela. Ela não vai ver, mas ela vai sentir aquele som. E aí vai diretamente num órgão no espaço do corpo humano que faz circularidade para todo o corpo. Tá? Onde estão os órgãos vitais do indivíduo. E dali a gente consegue fazer ampliação da sanidade. Pessoa volta a tocar a sua própria música. Exato. E é bonito porque tem alguns momentos da melodística que a gente faz realmente essa tradução de determinados ritmos das pessoas. A gente consegue ir lá. Cada identidade, isso é fácil, não é difícil. Parece difícil de entender, mas não é. Se eu olhar para vocês dois, vocês são muito diferentes um do outro. Porque existe uma identidade que é muito diferente uma da outra. Isso se manifesta como corpo, mas também se manifesta como informação musical. Do mesmo modo como se manifesta como uma informação visual, imagética. Então, o melodista tem a sensibilidade para colher a informação musical e traduzir isso. Então, precisa de técnica também, para poder traduzir em música aquela informação musical. Mas, na base, é uma informação da identidade. A gente devolve para a pessoa. Quando a gente acessa a musicalidade de um indivíduo, por exemplo, a pessoa se reconhece. Talvez ela não saiba, mas existe no momento em que a gente toca a musicalidade dela, uma mudança fisionômica. Acontece toda uma mudança, né? Da fisionomia daquela pessoa. Eu ainda não dei o panorama ou a visão para quem não conhece a melodística, né? Mas, basicamente, ela acontece em grupo, né? Mas a dança, ela é individual. Então, existe o melodista, ou não, os seus assistentes ali, né? E o público. O público, os participantes, né? E aí, esses participantes estão de olhos fechados, completamente centrados em si. E aí, o melodista começa, então, a fazer um ritmo que a gente diz que é um ritmo geral que parte daquele grupo. Então, aquele grupo tem uma musicalidade que juntos é daquele modo. Se fosse outro grupo, era de outro modo, seria um outro ritmo, né? E para começar, a gente tem os ritmos básicos, que são esses que a gente comentou do ritmo celular, né? Então, melodista, os participantes, todos de olhos fechados. Então, não existe, tô fazendo certo ou tô fazendo errado. É o indivíduo na própria interioridade, conhecendo a própria musicalidade. É difícil no início? Um pouco, sim. Mas quando você vai tendo coragem mais de se conhecer a cada momento, você vai entrando e conseguindo entender que ritmo você tem. Né? E começa a trabalhar, de fato, internamente nesse diálogo entre quem eu sou e a música que toca.
né? Porque acontece. Às vezes a pessoa tem um ritmo mais lento. Não é um problema dela. Talvez seja o temperamento desse Total. indivíduo. Só que às vezes ela tá num universo que obriga que ela seja rápida. E aí ela precisa se adequar. Total. Mas isso provoca depois uma disfunção. Ok, ela dá conta durante um tempo. Mas Sim. precisa ter momentos, que a melódica é um Ela vai desses, recuperar onde ela a vai própria recuperar ordem. como A ela própria é. ordem. Como ela é. Sim, sim. Que ritmo eu tenho. Né? Não sei se eu respondi. Eu acho que Respondeu, sim. respondeu. Super. Juliane, queria te perguntar e que tu explorasse, assim, de maneira mais específica, um pouco já apareceu na tua fala, mas a questão da percepção organísmica e do quanto do quanto essa percepção ela é importante pensando esse processo de promoção da saúde, assim. Voltando para aquele aspecto que a gente comentou do corpo, né? O corpo é a expressão de quem eu sou. Né? E é o diálogo direto da minha psique. Então, quer dizer que tudo aquilo que é para meu bem-estar ou não é para o meu bem-estar, eu posso saber. E eu posso saber através do corpo. Eu não preciso fazer uma investigação tão aprofundada para saber se aquilo que eu vou comer é saudável para mim ou não, naquele momento. Por que eu posso saber? Justamente porque existe uma interação entre quem eu sou e aquilo que me impacta no externo. Então, se a gente for pensar, o nosso corpo é aquilo que está em relação com tudo. Então, tudo que se aproxima de mim, eu posso saber se sim ou se não. Né? Então, como que a gente sabe? Toda vez que a gente tem um tipo de ideia, uma decisão, precisa impactar uma reunião, fechar um contrato, fazer um negócio... Toda vez que a gente vai em direção a esse objeto, a essa situação, a gente tem um reflexo no corpo. Porque a nossa psique já sabe, já conhece aquela situação, antes da gente, como consciência. Sim. E ela informa o nosso corpo. Aqui, não. Como que informa? Sensações, inicialmente. Né? Sensação de rigidez, sensação de um aperto, uma dificuldade de... um problema na digestão. Ou seja, isso são informações. É meu corpo dizendo, olha direito essa situação aqui. Porque a sua cabeça acredita que sim, teu corpo diz que não. Ou vice-versa. Tu acha que não é uma oportunidade para você, mas teu corpo está dizendo, vai lá, que pega que é teu. E que assim como você usou o exemplo antes, já é de início mais uma pedra lá naquele fluir do rio, né? Exato. Quanto mais rigidez a gente tem, mais dificuldade a gente tem de perceber. Acho que isso é importante, né? Às vezes a gente se atém muito a precisar sinais de negatividade diante de uma situação. Mas às vezes é muito mais essa capacidade de verificar há um movimento Interno. né, circular das coisas ou não. E aí já é um indicativo, né? Exatamente. E isso o corpo informa. É. Eu me sinto bem de verdade aqui como corpo, não acreditando, né? Que é o que a gente estava conversando antes. E é isso, o corpo, ele nos informa tudo que é nosso e tudo que não é nosso, Total. naquele momento. Não existe coisa ruim ou boa, Exato. a priori. Existe para mim sim, para mim não, hoje, Total. Nesse momento. nesse momento. E se eu tenho essa conexão e essa humildade de poder ouvir, eu consigo saber. Né? E eu consigo direcionar para onde eu vou, como eu vou, de que modo eu vou me movimentar. Né? E te ouvindo agora também pensando, né, quanto é importante que a gente tenha amor por esse corpo, né? A gente ame esse corpo. Porque se fala tanto, a gente vê tanto, né, distúrbios de imagem, não gostar. Enfim, quanto amar esse corpo. Eu não tenho um corpo, né? Eu sou um corpo, então amar esse corpo. O professor Meneghetti diz, a gente é um corpo e tem um corpo. Né? Ele fala, está no Manual de Melolística, inclusive. A gente é um corpo e tem um corpo. Né? E... Exatamente. Quando a gente vai começar um processo de autoconhecimento, um dos caminhos é justamente você passar a reconhecer que efeitos você tem no seu corpo, como é constituído o seu corpo. Se olhar no espelho. Se olhar no espelho, exatamente. Que forma tem hoje? Essa forma é a minha forma, não é a minha forma? Sem julgamento, mas começar a olhar. Nossa, eu tenho sempre esse tipo de emoção nessa situação. Não julga. Simplesmente olha, tá, eu me sinto assim. Tá bom, vou anotar aqui, vou anotar no caderninho e vou olhar para isso aqui de novo, porque é a partir do corpo, que emoção eu tenho, que sensação eu tenho. E aí olhar outra coisa, que às vezes as pessoas têm medo de falar de doença. Total.
Mas assim, o corpo tá te dizendo, olha para isso aqui. Sinalizando. Olha esse lugar aqui. E, na verdade, é um super radar. Total. Sim, exato. É um super radar para dizer, dá uma olhada nisso aqui que tem... Dá para melhorar. Ou, isso aqui é teu ponto forte, pode explorar mais. Isso é muito... Interrompendo um pouco o nosso bate-papo aqui, a gente precisa deixar uma mensagem importante aí para você que é seguidor do nosso podcast. Esse podcast ele é promovido pelo curso de bacharelado em ontopsicologia da Faculdade Antônio Meneghetti. Todo o pensamento que nós desenvolvemos aqui e buscamos mostrar como perspectiva científica de interpretação dos fenômenos, das várias áreas de discussão sobre o ser humano que a gente traz com os nossos convidados, é estudado, desenvolvido e posteriormente aplicado pelos profissionais que se formam em ontopsicologia. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse curso, escaneia o QR Code aqui e faz o seu cadastro. Aproveita que você está aqui com a gente e inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações, curta esse vídeo, comente o que você achou e compartilhe esse episódio para aquele seu amigo que pode fazer a vida dele mais. Além disso, nós temos também o aplicativo Ontopsicologia, que é um aplicativo em que nós temos textos, áudios e videoconferências sobre ontopsicologia, ciência desenvolvida pelo professor Antônio Meneghetti. Importante, né? As pequenas disfunções, na verdade, elas revelam a ordem de exatidão do corpo, né? E não o contrário, né? Exato. E às vezes não é nem uma doença, nem uma dor, e às vezes, sei lá, as minhas unhas estão diferentes do que geralmente são. Exato. Pequenos movimentos, sensações já nos dizem muito, né? E eu acho que isso que você comentou de amar o próprio corpo é esse ponto, sabe? A gente... não tô feliz com o corpo que eu tenho, vou melhorar. Né? Hoje a gente tem várias, não precisa de uma super intervenção, mas assim, se você começa a reconhecer a emoção que está coligada com aquele tipo de corpo e você começa a trabalhar isso, o teu corpo vai se refazer, porque a gente tem uma capacidade autogenética que a gente não considera. Ou seja, o próprio corpo se refaz quando a psique está em ordem. Simples. Mas precisa de um trabalho. Esse é um trabalho mesmo que deve ser feito por todos os indivíduos. Eu não estou falando só de jovem agora, estou falando por todos os indivíduos. O que meu corpo me diz, o que eu posso melhorar a partir disso e que movimentos eu tenho que fazer. E realmente parte de querer amar a si mesmo e querer conhecer quem de fato eu sou. Que bacana. Ser e saber-se como corpo, então, em movimento. Em movimento. Em movimento musical. Muito legal. Legal. Professora Juliana, chegamos ao fim aí do nosso podcast, que vamos ter que fazer outro, porque tem muito assunto aí. Ficaram perguntas aqui na listinha. Perguntas na produção também, né? Tem várias carinhas aí atentas aí, né? Se tiver alguma pergunta importante para o público... Jovem. Legal. Sim. Vocês têm alguma pergunta que seja importante para esclarecer o que não ficou claro? Só pensando no público mesmo. Tá. Foi. Como a vida pode ser mais a partir do nosso corpo, da musicalidade presente na ordem da vida e a partir dessa capacidade de superar a ansiedade, que eu acho que todos nós, vez ou outra, somos tentados a cair nisso, né? Eu acho que entender que a ansiedade é um sinal. Eu acho que esse primeiro ponto, falando da ansiedade, é um sinal. Algo pode ser melhor. Não quer dizer que tem algo errado. Sim. Não tem algo de errado. Tem algo que pode ser melhor. E geralmente é algo que pode ser melhor. É algo que eu não estou agindo, é algo que é meu e eu posso fazer. Geralmente está nesse lugar, né? E como a vida pode ser mais, ela sempre é mais. A vida sempre é mais. A gente precisa se permitir entrar nesse fluxo. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. De querer realmente um pouco do que a gente falou inicialmente, né? Querer se conhecer, entender o corpo como aliado de si, entender ele como efeito daquilo que eu sou, como identidade, e deixá-lo acontecer nessa história. Estudar, trabalhar, para que a gente possa usar esse corpo para fazer coisas boas, né? Para fazer mais pesquisa, mais inovação, mais estudo, mais trabalho, ou seja, para a gente produzir mais. Sem o corpo a gente não faz, a gente vai ser uma mente que anda, mas que não está na história, que não tem matéria, que não pega, que não sente o gosto, né? Então, eu acho que esse é o lugar que a gente precisa entender.
Muito bem, fantástico, fantástico. Até anotei aqui, né? Deixar o corpo acontecer na história. Ai, essa vai pro quadro de referências. Eu tenho um quadro de referências do A Vida Pode Ser Mais. Só com as frases dos nossos convidados. Dos convidados. Deixar o corpo acontecer na Legal, história. legal. Gente, nós agradecemos, professora Juliane, a disponibilidade. Foi um bate-papo muito gostoso, prazeroso, porque falamos daquilo que nós somos, né? E a gente agradece aí a presença de quem nos acompanhou e até o nosso próximo episódio. Até mais!